artigo A Sala de Aula Invertida como modelo experimental de formação continuada, concepções dos professores cursistas que atuam no ensino médio, foi produzido por Akinara Glaer R. Santos da Silva Burlamac e por mim, Adila de Lima Ferreira, através do Instituto Metrópole Digital, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pelo Programa de Pós-Graduação em Inovação em Tecnologias Educacionais, PPGIT. A motivação para a produção desse artigo se deu às concepções de que o cenário de imersão na cultura digital há algum tempo vem revelando novas perspectivas para a educação, principalmente por estar à disposição de um repertório amplo de possibilidades e de recursos que podem ser explorados no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, a disseminação do conhecimento, a produção que mudou, reflete de modo especial no trabalho do professor, né, que precisa buscar novas perspectivas de atuação, diferente da cultura de uma pedagogia tradicionalmente realizada, que ainda persistem atualmente. Nesse sentido, entendemos que a formação permanente do professor é um dos caminhos mais importantes para a construção de propostas eficazes, através do aproveitamento pedagógico significativo das tecnologias digitais. Alinhada a essa conjuntura e às necessidades específicas de um contexto escolar, na qual fazemos parte como coordenadora pedagógica, e as expectativas apresentadas por um grupo de professores que também atuam nesse contexto, resultou nessa pesquisa sobre a inserção da sala de aula invertida, juntamente com as ferramentas digitais, num processo de formação continuada. O objetivo geral desse trabalho foi analisar a experiência desse modelo de formação continuada baseada na SAI, com professores que atuam no ensino médio integral de uma escola pública estadual localizada no município de Extremóis. E para a condução dessa proposta, né, do que foi proposto nesse objetivo, organizamos alguns específicos, que foi realizar um levantamento das condições e necessidades reais para a implementação do experimento, elaborar e desenvolver essa proposta de curso, tendo a sala de aula invertida como conteúdo e também como metodologia, e avaliar essas contribuições para o aperfeiçoamento dos saberes e competências para a incorporação posterior na prática pedagógica. Nessa perspectiva, o nosso referencial teórico se baseou em duas categorias distintas de estudo. A primeira foi formação continuada, à luz de alguns teóricos como Gatti Barreto e Bernon Libânio, e alinhado a esse discurso, temos um pouco do que diz Bernon sobre a questão da formação, do processo de formação continuada, que deve ser visto como um processo alinhado ao contexto escolar, até porque nem tudo que se explica serve para todos, nem se aplica a todos os lugares. Por isso, há necessidade da busca de currículos de formação continuada que busque estudar as realidades, trazendo para o professor soluções para as problemáticas atuais e locais do processo de ensino-aprendizagem. E a nossa segunda categoria foi a sala de aula invertida, e a partir da descrição de Bergman e Semmes, né, que inquietos com as dificuldades de aprendizagem e outras dificuldades afins dos seus alunos, começaram a testar várias possibilidades para trazer novos resultados. E um deles foi a gravação de vídeos para que os alunos pudessem ter acesso aos conteúdos básicos antes da aula presencial, e o momento da aula se transformar num momento de tirar dúvidas, de debater, de produzir, e assim temos as características específicas dessa metodologia que foram estendidas a partir de outras concepções, como a de Morin, como a de Valente. A metodologia para o desenvolvimento desse trabalho foi a qualitativa pelo caráter exploratório, por poder utilizar diferentes estratégias metodológicas, instrumentos, técnicas, e o método da pesquisação com base em Thiolin, justamente porque se trata de uma intervenção
realizada através de uma problemática identificada, em que a pesquisadora e os sujeitos da pesquisa trabalharam de forma colaborativa e participativa nesse processo. Os resultados deste artigo, que na verdade é um recorte, porque há uma pesquisa maior, foi baseado em análise comparativa sobre os conhecimentos já adquiridos antes da formação pelos sujeitos e as contribuições pós-formação. Para isso, utilizamos um instrumento de coleta de dados, né, que foi um questionário eletrônico através do Google Forms. Utilizamos 2 instrumentos que colocamos no nosso trabalho como Q1 e Q2. O Q1 foi baseado no diagnóstico para entender, né, o contexto específico, e foi organizado a partir de 4 dimensões. A primeira dimensão foi o perfil dos participantes. E em relação ao gênero, que na verdade o total são 15 participantes, 15 professores de diferentes áreas distintas, entre linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, né, que compõem o currículo do ensino médio. Então, desses 15 participantes, 11 são do sexo masculino e 4 feminino, uma predominância maior pelo masculino, né, 73,3%. Em relação à idade, a maioria, 60%, estão entre 31 e 40 anos, temos também 3 entre 40 e 50, 2 entre 20 e 30 e apenas um com mais de 50 anos. Em relação ao tempo de atuação desses profissionais, que são participantes, a maioria tem entre 6 e 10 anos de docência, 46,7%, 5 estão entre 11 e 15 anos e 3 entre 1 a 5 anos. Nesse mesmo questionário diagnóstico, também tivemos quatro dimensões. A primeira foi o perfil, a segunda dimensão, o uso das tecnologias digitais, a terceira dimensão, o conhecimento sobre a SAI, e a quarta dimensão, as expectativas sobre a formação. Sobre a questão do uso das tecnologias no fazer pedagógico, no planejamento, 60% colocaram que às vezes usam, então é um usar mais esporádico, né? E 33% colocaram que sempre fazem uso, mas também teve um que colocou que nunca utilizou as tecnologias digitais. Em relação ao conhecimento sobre a SAI, no gráfico seguinte da questão 10, percebemos que a maioria se encontra entre o não saber, o não conhecer a metodologia e o saber pouco. E no total são 8 participantes que estão nessa categoria. E também tem aqueles que são 5, 33,5%, que colocaram que conhece moderadamente. E apenas um que disse que tem um conhecimento bom. E em relação à quarta dimensão, que são as expectativas sobre a formação, na questão 12, questionamos sobre se a escola dá oportunidade de formação continuada. Então, a maioria, 13 participantes dos 15, colocaram que raramente isso acontece. E quando questionamos também sobre a possibilidade de participarem do curso, 100% afirmou que sim. A partir dessas dimensões, né, desses dados iniciais, organizamos o curso, que aconteceu em dezembro do ano passado, 2019, e foi planejado nesse formato híbrido, apoiado pelas estratégias da própria SAI, para que os professores refletissem e avaliassem a abordagem na própria vivência do processo formativo. Estruturamos com 4 módulos, apresentando o curso, conhecendo a SAI conceitualmente e na prática, as ferramentas que podem potencializar o uso da sala de aula invertida, tanto para reposição de conteúdos, para os professores entenderem como um repositório de conteúdos, e também sobre atividades criativas que podem utilizar dentro da sala de aula. E, como quarto, as produções de planos de aulas, para entender se os professores já conseguiam fazer essa associação na prática pedagógica. Aí, nos resultados e discussões, nós fizemos uma análise comparativa sobre algumas das questões colocadas lá no questionário diagnóstico,
E colocamos alguns resultados aqui. Sobre a questão das habilidades, das contribuições em relação às habilidades, das competências digitais, 50% dos participantes responderam que ficaram satisfeitos com o curso. E os outros 50% analisaram entre bom e excelente. Mas também questionamos sobre dificuldades individuais nesse processo. E um dos participantes colocaram que teve dificuldade no início porque desconhecia alguns recursos apresentados. Né? Entendemos que justamente as tecnologias digitais ainda causam nos professores essa insegurança pela falta de familiaridade, né, com o uso dessas tecnologias na prática pedagógica, necessitando, de fato, esse aprofundamento e também a busca pela autoformação. Outro aspecto também que fizemos análise comparativa foi sobre os saberes sobre a SAI. É que lá, no primeiro questionário, a maioria estava na casa do não conhecer e o saber pouco. E depois, quando questionamos sobre como eles poderiam colocar a SAI em prática, tivemos uma resposta positiva, à medida que houve uma análise coerente de como poderia ser posto em prática. Na fala de um dos participantes, que o conteúdo poderia ser disponibilizado aos estudantes com alguma antecedência, postado em blog, o WhatsApp, o Google Sala de Aula, para que a interação professor-aluno fosse mais produtiva e significativa. Então, entendemos que atingiu um nível consideravelmente bom para que pudesse posteriormente colocar em prática. E em relação às reflexões sobre o curso, um dos participantes colocaram que as tecnologias voltadas à educação maximizam o processo de ensino-aprendizagem e a formação continuada com as metodologias ativas fornecem ferramentas e ampliam as alternativas pedagógicas dos docentes, mostrando aí que as perspectivas que tínhamos com o curso foram significativas no sentido dessa reflexão crítica sobre a presença e o uso das tecnologias digitais não como um instrumento meramente técnico, mas como alternativas didáticas pedagógicas significativas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem quando aliada a metodologias ativas inovadoras como a SAI. As nossas considerações finais em relação ao percurso levou-nos a entender que a elaboração de capacitação docente ela precisa ser permeada através da identificação das demandas formativas existentes, para que venha a ser significativa e que se constituem mudanças na prática dos profissionais. É fundamental também o fortalecimento das relações didáticas do professor com as tecnologias digitais e as metodologias ativas, porque vivemos em uma sociedade informacional, imprevisível, e cada vez mais exige a ressignificação do exercício da docência. E, por fim, as experiências que adquirimos abriu caminho para novos desdobramentos no mesmo contexto escolar, para que possa ter uma aplicação dos planos interdisciplinares que os professores produziram no último módulo do curso, para que possamos compreender na prática esses impactos que a metodologia sala de aula invertida trazem no trabalho pedagógico do professor e, consequentemente, na aprendizagem dos alunos. Essas foram as nossas referências e o nosso muito obrigada a todos que puderam contribuir de forma direta e indireta ao nosso trabalho, de modo especial à família, ao programa de pós-graduação e aos professores que participaram de forma colaborativa e significativa.